glaciologistas, esse risco existe, vamos dizer assim, ele não é... Ninguém pode dizer que isso vai acontecer, mas também o risco não é zero. Se isso acontecer, se o aquecimento continuar forte no Ártico, as geleiras da Groenlândia poderiam, e na Antártica Ocidental também, poderiam desaparecer não numa escala de 1.000, 3.000, 2.000, 3.000 anos. Elas poderiam desaparecer entre 100 e 300 anos. Se as geleiras escorregarem para o oceano, elas vão aumentar o nível do mar qualquer coisa entre 2 e 6 metros. Então nós estamos... É um risco, ninguém está dizendo que vai acontecer, mas é um risco que já não é pequeno. É um risco que os glaciologistas estimam, ainda com muita incerteza, que é na faixa de 10 a 20%. Olha, mas um risco de 20% é um risco enorme. Ninguém entraria num avião se o piloto dissesse que tem 20% de risco de cair. Certo? Ninguém entraria. Então, ou mesmo 10%, ou mesmo 1%. Então, esses riscos planetários, eles começam a atingir uma dimensão. Imaginem que não aconteça, que os modelos e as projeções dos glaciologistas estejam muito pessimistas, mas se isso acontecer entre 100 e 300 anos, nós estamos falando de um aumento do nível do mar que modifica completamente a linha costeira. Nós estamos falando metros e metros de aumento do nível do mar. Só para lhes dar um exemplo, não há captação possível através de engenharia, através de aumento de tamanho de dique e de obras de engenharia de contenção para a Holanda, se o nível do mar aumentar mais do que 2 metros. Não há nenhuma possibilidade. A Holanda praticamente deixa de existir, 50% da Holanda deixaria de existir se o nível do mar subir nessas proporções. Então, só para dar uma ideia, Vietnã, Bangladesh, Brasil é menos esse problema, mas ele existe. Próximo. Outra coisa que, isso é um assunto, esse é um paper da revista Science de um mês atrás. O fundo do Oceano Ártico, e no Canadá e na Sibéria, no solo permanentemente congelado, armazena uma quantidade imensa de matéria orgânica que foi depositada lá milhões e dezenas e centenas de milhões de anos atrás, quando até esse lugar foi quente, tinha muita vegetação. Tudo aquilo está lá, é matéria orgânica. É metano, é gás carbônico. Está tudo aprisionado, preso no gelo e no sol congelado. Com o aquecimento global, o permafrost está começando a derreter e começa aparentemente a emitir um pouco desse metano do gás carbônico. E esse estudo mostrou que o solo do Oceano Ártico raso, na Sibéria, está borbulhando metano. Tem tanto metano e gás carbônico lá que aumentaria a quantidade desses gases na atmosfera por um fator de 3 a 4. Se isso começar a acontecer, não há mais o que fazer. A gente pode parar as emissões, zerar as emissões, tirar gás carbônico da atmosfera. Esse é um fenômeno que faria a temperatura subir. Aí nós estamos falando de uma outra proporção, entre 5 e 10 graus. Não estamos dizendo que isso vai acontecer, mas esse é um potencial de desestabilização. Próximo. Todos nós, até uns 5 anos atrás, achávamos que o oceano estava fazendo um enorme serviço ambiental em retirar uma grande quantidade de gás carbônico. Dos 9, quase 10 milhões de toneladas por ano, o oceano e as plantas tiram 5,5 bilhões, os oceanos 2 a 2,5 bilhões, e ainda bem, porque senão o aquecimento global seria o dobro do que é. Só que tem um custo para o oceano. O oceano está absorvendo gás carbônico. Próximo, gás carbônico, e dá para ver aqui, essa aqui é a curva que eu mostrei, do aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera. Esse aqui é a concentração de gás carbônico nos oceanos, ela segue muito paralela. E isso aqui é o pH. Vocês que estudaram química, que estudam química, é muito simples. Água mais gás carbônico dá ácido carbônico, que é ácido. O oceano está ficando mais ácido. Qual que é a consequência de um oceano mais ácido? Próximo. O oceano esteve com um pH muito equilibrado por 25 milhões de anos. Se o oceano continuar absorvendo todo esse gás carbônico em excesso que nós jogamos na atmosfera, até o final do século, o pH poderia chegar a 7,8. Com 7,8 acontece um fenômeno não linear, essas não linearidades do sistema terrestre que são preocupantes. 7,8, essa forma de carbonato de cálcio, a aragonita, que 40% dos vertebrados no oceano precisam da aragonita para formar uma estrutura óssea, ele não mais forma. O aragonita fica dissolvido. O carbonato de cálcio não mais satura, como a gente chama ali em termos químicos. Portanto, tem um risco, isso os corais, por exemplo, os corais são dessa forma. Tem um risco enorme.
Será que vamos chegar nesse ponto? Não sabemos, mas esse risco é real. Isso é uma coisa da ciência dos últimos 5 anos. Apesar de a reação química de CO2 mais água dar ácido carbônico, é óbvio, ela é conhecida há 200 anos, há 150 anos. Então, mas não se tinha se dado conta que esse grande serviço ambiental dos oceanos tinha um custo próximo. Esse é o único resultado que eu mostro dos meus próprios trabalhos com os meus alunos. Eu tenho trabalhado muito com a questão da floresta amazônica, da estabilidade da floresta amazônica, e nós chegamos à conclusão que a floresta amazônica também é um desses pontos críticos. Ela, se perturbada por aquecimento global ou por desmatamento, ela pode, grande parte dela virar savana, que seria a savana, 50% dela vira savana, a caatinga do semiárido pode virar deserto, e nós estabelecemos alguns números. Se o desmatamento passar de 40% da área da Amazônia, ou se o aquecimento passar de 3,5 graus, esse risco desse colapso acontecer é não desprezível. Então, também uma coisa muito mais próxima para o Brasil e de nossa responsabilidade. E essa coisa dos pontos críticos para a Amazônia, ela é interessante porque ela remete a uma dimensão política. Nós podemos reduzir o desmatamento, infelizmente temos reduzido o desmatamento da Amazônia nos últimos 5 anos. Esse seria uma responsabilidade dos países amazônicos. Mas nós não podemos controlar o aquecimento global. Então, a preservação da estabilidade da floresta amazônica no futuro não depende só do Brasil ou dos países amazônicos. Depende de diminuir o aquecimento global, portanto, depende do mundo. Próximo. Como a gente fala muito de eventos extremos, eu quero mostrar, de fato, pode apertar. Os eventos extremos, isso aqui é só 2004, 2008, 2006, desculpe, pode voltar. Eu não atualizei isso ainda para 2007 e 2010, mas só para mostrar que vários eventos extremos, seca da Amazônia, furacão Catarina, granizo em Buenos Aires e La Paz, que não acontecia, e tudo isso está acontecendo. A gente não pode atribuir unicamente isso tudo é aquecimento global. Mas um planeta mais quente, com mais vapor da água na atmosfera, vai ensejar fenômenos como esse, como o que aconteceu no Rio. Se a gente pegar os eventos extremos na América do Sul de 2007 a 2010, atualizar, nós vamos ver a maior chuva da história do Rio de Janeiro nos últimos dias, a maior chuva do Vale do Itajaí em 2008, a maior inundação da Amazônia em 2009, do Piauí em 2009 e uma série de outros. Quer dizer, estatisticamente falando, esses extremos estão acontecendo mais vezes. É muito difícil, às vezes, separar o que é uma variabilidade natural do clima do planeta e o que é o aquecimento global, porque as coisas estão acontecendo juntas. Só que é muito provável que o planeta mais quente tenha esses fenômenos acontecendo mais vezes, furacões mais intensos também. Então, essa é certamente uma razão de grande preocupação. Próximo. Descarbonização, quer dizer, ainda é tempo de reduzir o risco futuro. Veja bem, não há mais tempo de reverter a mudança climática, mas ainda é tempo de reverter os efeitos mais deletérios para o futuro próximo. Esse é do IPCC, também um resultado bem conhecido do IPCC. Essas são as várias trajetórias, aqui é o aumento da temperatura, esse aqui é tempo. Nós estamos seguindo essa trajetória em vermelho, eu mostro no slide a seguir. Nós vamos chegar a 4 graus mais quente no final do século. O IPCC luta, o IPCC na Convenção do Clima, não teve sucesso em Copenhague para tentar inflexionar essa trajetória para o azul, não passar muito de 2 graus. Mas nós estamos celeramente caminhando nessa trajetória vermelha, chegaríamos a 4 graus mais quente. Então, mas isso é uma escolha humana, isso não tem nada a ver, até certo ponto, com o funcionamento da natureza. Lógico, se o clima desestabilizar e todo aquele metano do permafrost e o gás carbônico sair para a atmosfera, aí não existe mais controle. Aí nós vamos ter que pensar no plano B, no planeta. Mas ainda nós não podemos dizer que isso vai acontecer, então nós temos que estar no plano A. O plano A é reduzir a emissão, próximo, reduzir as emissões. Só que as emissões, isso aqui é só combustível fóssil, de 1990 para frente, essa curva aqui e esses 3 pontinhos, elas não param de crescer. Cresceram 41% desde 1990, 92 com a reunião no Rio, Convenção do Clima. Quer dizer, nós estamos indo completamente na contramão. Então, a